Olá, uma boa noite a todos. É com muita alegria que iniciamos a segunda noite da nossa terceira jornada do Laboratório de Sustentabilidade, Inovação, Gestão e Administração, o LabStiga, um grupo de estudos do IFSU, campus Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Na noite de ontem, tivemos a abertura dessa jornada, quando pudemos assistir a duas brilhantes palestras. Hoje, ao longo do dia, nós tivemos a satisfação de ver apresentações de trabalhos de diferentes pesquisas. Mas agora é a vez de discutirmos o tema compartilhando experiências de ensino e pesquisa em tempos de pandemia. Nessa roda de conversas, vamos ter a presença de Sara Medrado, ela que possui graduação em Administração de Empresas e mestrado em Administração, cursos feitos na Universidade Federal de Rondônia. Ela também tem especialização no ensino superior e atualmente ela é professora no Instituto Federal do Amazonas. E ela tem também um gato, um felino, a qual ela ama muito e ela chama com muito carinho de Bartolomeu. Seja bem-vinda, Sara. Muito obrigada, Jean. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Também teremos o professor Daniel Pezzi, ele que é mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Ele é bacharel em Sistemas de Informações pelo Centro Universitário Franciscano, possui larga experiência em computação, tanto no ensino quanto na coordenação institucional. Desenvolve pesquisas na área de computação aplicada e banco de dados, tem como princípios profissionais honrar a profissão docente e de pesquisador, tendo consciência do seu papel social e transformador com ética, humildade e amor. Seja bem-vindo, professor Daniel. Boa noite, muito obrigado, Jean, pela essa oportunidade. Eu espero que hoje nós tenhamos um momento bem interessante para a troca de experiências. Como mediadores, temos os representantes do grupo Meu e Teu. Quem estará falando em nome do grupo Meu e Teu serão os estudantes do curso de Informática, a Ágata, os estudantes do curso de Refrigeração, Rafael e a Camille. O grupo Meu e Teu, ele é um grupo estudantil que nasce com o propósito de se tornar o Grêmio Estudantil do campus Venâncio Aires. E ele nasceu durante a quarentena, né, nesse período aí de pandemia, a qual nós estamos vivenciando. E atualmente ele conta com a adesão de estudantes e representa um elo entre alunos e também entre servidores. Meninos do Meu e Teu, sejam bem-vindos. Boa noite, a gente agradece a presença. Boa noite, pessoal. Bem, e eu sou o professor Jean. Neste momento, eu gostaria de chamar a professora Sara, diretamente do estado do Amazonas, para compartilhar um pouquinho da sua experiência lá nessa região do Brasil, né? Esse país tão rico e ao mesmo tempo tão repleto de desafios. Sara, com você. Olá, boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada pelo convite. E eu vou falar um pouco sobre ensino e pesquisa em tempos de pandemia. Vou falar mais especificamente no interior do Amazonas, no município que chama Eirunepé. Vocês vão treinando na hora de fazer a pergunta? É quase um trava-língua. Eu sou a Sara Medrado, como o Jean brilhantemente me apresentou e falou do Bartolomeu. Eu sou professora IBTT da Base Técnica de Administração desde 2017 e sou mestre em Administração pela Universidade Federal de Rondônia e atuo hoje no campus Eirunepé, no IFAM. Quando eu vou falar de Eirunepé, a primeira coisa que as pessoas perguntam é onde fica isso, né? E como o Amazonas tem uma grande extensão territorial, eu vou localizar vocês aqui no mapa. Então, esse primeiro aqui é o mapa do Brasil. Vocês estão aqui cor de rosa aqui embaixo, né? No sul, eu estou ali no norte, no Amazonas. A gente sai pro mapa do estado. E o menorzinho é o município de Eirunepé, perdão. E esse aqui que fica Eirunepé. Bem pequenininho, ali quase na divisa com o Acre, é mais perto ir para o Acre ou para Rondônia do que ir para a capital, que é Manaus. Vocês guardam bem essas informações, que elas vão ser úteis daqui a pouco, quando eu começar a explicar algumas coisas.
A gente chama Irunepé também de cidade invisível, que são aqueles lugares no mapa onde as pessoas esquecem que existem, ou elas tendem a esquecer que existem, ou elas querem esquecer que existem. A distância de Irunepé para Manaus, de Manaus a Irunepé, é 1.159 quilômetros. O tempo de voo é de 3 horas e 40 minutos, isso de Manaus para Irunepé, de Irunepé para Manaus. Para vocês terem uma ideia da distância, é a mesma coisa de pegar um voo em Manaus e voar para Fortaleza. Vocês pegam um voo em Manaus e voam para Irunepé ao mesmo tempo. O custo médio da passagem de Manaus para Irunepé é de R$ 1.500, dependendo da época, você paga até R$ 3.000, se tiver sorte, você paga 800. De barco, demora mais ou menos 21 dias, em épocas de cheia e tudo bem no rio. Você pode chegar em até 18 dias. Em tempos de seca, você leva 30, 40 dias. E isso serve para tudo, porque não existe possibilidade de chegar em Irunepé por vias terrestres. Então, vão guardando essas informações que ela vai ser importante quando a gente começar a tratar do nosso trabalho remoto. O campus Irunepé. O campus Irunepé, esse vai ser o nosso prédio, muito lindo. Não tem montanha ali atrás. Eu acho que é por isso que está demorando a construção, porque eu acho que eles estão colocando as montanhas também. Ali é o campus Irunepé, como ele vai ser no futuro, né? O campus do futuro. De agora, ele é esse daqui. Está em construção ainda. Mas a gente trabalha nesses 2 prédios, né? A parte mais administrativa, sala de professores, direção geral, direção de ensino, psicólogos. Essa parte mais administrativa mesmo é nesses 2 prédios. As salas de aulas, os primeiros anos, acontecem nesse prédio de cima aí que está identificado. Então, que é onde fica o maior número de servidores, então a gente fica nesse prédio para ficar mais próximo desses alunos que estão vindo da escola, do estado para uma escola federal, então a gente quer estar mais perto deles. Mas a gente até tem uma piadinha interna que a gente diz que qualquer oportunidade, o campus Irunepé faz um puxadinho. Em diversos pontos da cidade, a gente tem uma salinha, 2 salinhas, 3 salinhas. Então, quando era trabalho presencial, às vezes a gente ficava um pouco assim perdidos, porque dependendo do número de professores, você termina uma aula em um campus e você tem que atravessar a cidade para dar um campus em uma sala de aula, e você atravessa a cidade para dar aula na outra sala. Então, assim, às vezes não tinha como conciliar você dar as mesmas aulas próximo. Então, toda oportunidade a gente faz um puxadinho. O campus Irunepé é bem brasileiro mesmo. Alunos, servidores e cursos. O campus Irunepé hoje tem matriculado 534 alunos. Nós temos 22 técnicos e 27 professores. Para vocês terem uma ideia dessa defasagem de professores, nós deveríamos ter 40 professores. Então, a gente está com 27. Vai guardando, que vai ser importante. Nós temos cursos técnicos na modalidade integrado, né, que é o ensino técnico e ensino médio. Técnico em administração, e também tem uma turma de proeja nesse mesmo curso, né, 2 no caso. Técnico em agropecuária, técnico em informática. Na modalidade subsequente, tem técnico em floresta, suporte de computadores, técnico em agroecologia e vendas. Esses são os cursos que a gente tem, e esses são os servidores que a gente tem disponível. Então, a gente chega no motivo da palestra, que são as aulas remotas. Quando começou, lá em 17 de março de 2020, se falar em aulas remotas, a nossa primeira preocupação foi como faremos videochamadas para alunos e professores sem acesso à internet. Essa foi a primeira questão que foi levantada para nós. Como que a gente vai fazer isso? Porque todo mundo fazia videoconferência. A gente quer fazer parte desse todo mundo, sabe? A mãe sempre diz, você não é todo mundo, mas a gente quer ser todo mundo sim, às vezes. A gente fala assim, como a gente vai fazer, né, videoconferência se os professores não têm acesso à internet e os alunos não têm acesso à internet? Então, a gente tinha que trabalhar as atividades pedagógicas não presenciais, né, que são as APNPs, que a gente chama aqui, e a gente começou a pensar nelas no dia 17/3/2020. A gente começou a pensar assim, de uma forma bem tranquila, porque a pandemia ia durar só 15 dias, depois ela ia durar só 1 mês, e já ultrapassamos 1 ano com esse desafio. Por que a gente pensa em fazer videochamada para alunos e professores que não têm acesso à internet? Irunepé, vocês viram a distância que ela está aí. Ela é uma ilhazinha, né, isolada, que a gente está bem isolado. E a melhor internet que tem na cidade é do campus. Então, tem várias secretarias do município, né, que, por exemplo, quem faz cadastro de Bolsa Família, quem trabalha mais com essa parte social, que precisa muito atualizar alguma base nacional, vai para o campus
para fazer essas atualizações. Os professores já no trabalho presencial tinham dificuldade com a internet, então tudo que a gente tinha que fazer era nos livros mesmo, na biblioteca mesmo, a gente trabalhava de uma forma bem antiguinha, né, que as pessoas quase não vão às bibliotecas, a gente usava bastante porque não tinha acesso à internet. Então, foi disponibilizado para os servidores, né, quem quisesse levar um ponto de internet para suas casas para a gente trabalhar, já que nós também não tínhamos campus disponível, uma sala de professores, com cadeiras, onde você atendesse seus alunos. Então, a gente evitava estar sempre no campus, porque as salas que tinham disponível, a gente colocava aluno dentro e ia ensinar. E o que tinha disponível era as salas de direções, que as pessoas, os pais estavam lá trabalhando, quem tinha os seus cargos estavam trabalhando, então a gente ficava, quando ficava todo mundo lá, mais atrapalhava do que ajudava. Então a gente levou a internet para nossa casa. Guarda essa informação. Então lá no dia 17/3, quando nós paralisamos as nossas aulas, nós começamos a pensar nos possíveis desafios e soluções para as atividades pedagógicas não presenciais, APNPs, que a gente chama aqui. Essa aqui foi uma das reuniões que a gente faz aqui no campus. Então, essa reunião tem 4 servidores nessa sala, mas tinha outros servidores em outras salas. Por quê? Como vocês lembram, eu falei que a gente leva a internet para nossa casa, porque a cidade não tem, mesmo que você tenha dinheiro para comprar, não tem para vender para você. Então, não é uma coisa que depende muito do seu poder aquisitivo. Não tem. Mas agora já tem algumas, mas depois a gente chega nesse ponto. Então, isso aqui é uma reunião. Quando a gente vai acontecer alguma reunião, ou vai acontecer isso que está acontecendo agora, eu aqui falando com vocês, eu demando de internet, o que acontece? Desligam todos os servidores extra, né, para as pessoas, para quem está utilizando para fazer algum trabalho, quem está utilizando em casa, os servidores da prefeitura que usam nossa internet, todos eles perdem o acesso e uma única pessoa usa a melhor internet que tem na cidade para fazer isso que eu estou fazendo agora com vocês. Então, eu estou com toda a internet do meu campus só para mim. Inclusive, eu queria meus colegas assistindo, mas eles vão ver a gravação, porque se eles assistem, eu não consigo falar. Então, essa é uma reunião que está acontecendo. E essa reunião que vocês veem aí acontecendo, a gente faz ela porque o trabalho é remoto. Então, como a maioria dos servidores não são da cidade, eles voltam para casa. Eu também não sou daqui, mas eu prefiro ficar por aqui mesmo. Acho que eu trabalho melhor. Então, eles vão para casa, então a gente tem que dar condições para esses professores conseguir trabalhar da casa deles, né? Já que eu não tem como ninguém obrigar, olha, você tem que ficar nessa cidade, porque você trabalha ali, já que o trabalho é remoto, ele pode trabalhar de qualquer lugar. Então, a gente vai para ali, para aí, usa essa internet no computador só, para todo mundo conseguir assistir a reunião. Então, o primeiro desafio, como eu falei com vocês já devem ter percebido, é a internet. Então, começou lá no dia 17 de março de 2020, o primeiro desafio era a internet. Então, o nosso desafio, alunos sem acesso à internet. A nossa solução, disponibilizar acesso de internet para os alunos. Ó, a gente coloca eles no campus, eles usam a internet, a gente faz nossas aulas aí, a videoconferência e todo mundo bonito. Tá, mas como a gente vai disponibilizar essa internet para esses 500 alunos dentro da instituição, que já não tem tanto espaço assim, sem que eles aglomerem? Então vamos distribuir essa internet, né? Os chips de internet, eles usam da casa deles, dos lugares que eles quiserem. Ótimo. Então, surge outro desafio, vamos comprar esses chips. Mas tem a demora para a compra, ativação e distribuição desses chips. Porque a compra desses chips, que foi feito aqui para o IFAM, Campus Erinepé, foi feito de forma sistêmica. Então, não foi só eu que recebi o Campus Erinepé. Os 18 campos receberam esses chips. Então, a gente precisou pensar além das aulas por vídeo, que todo mundo estava empolgado para usar o Google Meet, para fazer suas aulas perfeitas online. Então, a gente teve que pensar em outra coisa. E a gente veio a solução no básico, que era o papel e era um caderno de estudo dirigido. E é assim que a gente trabalha desde que começou a pandemia. Como funciona esse caderno de estudo dirigido? É um caderno mesmo, na verdade, são 2 cadernos, um da base comum e um da base técnica, mas a gente junta os 2. Esse caderno vem um sumáriozinho, né? Com a disciplina que o aluno vai trabalhar, que página a disciplina começa, que página essa disciplina acaba, com no mínimo 2 atividades por etapa, né? Essas etapas têm 50 dias letivos. A gente já avançou muito. Em 2020, a gente fazia um caderno desse para cada 15 ou 20 dias. Esse ano, a gente já faz para 50 dias letivos, porque o aluno acabava acumulando muitas atividades, ele não dava conta de fazer, ia virando uma bola de neve, e a gente viu outras estratégias. Lembrando que, dos servidores que a gente tem no Campus Erinepé, ainda falta muitos, inclusive tais e docentes, nós não temos um pedagogo. Então, esse caderno de estudo dirigido é feito muito no bom senso.
tá, eu acho que desse jeito vai ficar bom. Olha, o marido de fulano, o marido de fulana é pedagogo, pede para ele olhar pra gente. Ah, fulano, olha aqui o meu caderno, se tu entende. Leva para tua filha, para ela ler em casa. Chama um aluno específico que não entende do assunto, pede para ele ler e ele te dá um feedback de que ficou legal, de que não ficou legal, porque a gente não tem um pedagogo. A gente solicita também de outros campos, né, aqui do IFAM, que ele disponibiliza um pedagogo para a gente, mas às vezes esses pedagogos que tem já estão sobrecarregados. Então a solução estava no básico, que é o caderno de estudo dirigido. O caderno vai dessa forma, cada disciplina começa com esse cabeçalho aqui, essa aqui é a da minha disciplina, por exemplo, então a gente coloca o nome do professor, a turma, a gente coloca um horário de atendimento, por exemplo, mas a gente não respeita esse horário de atendimento, porque eu coloco, se o aluno teve uma dúvida, 3 da manhã, mande para mim 3 da manhã, que na hora que eu ver eu respondo. Tem a data de entrega de caderno de estudo dirigido e tem os acordos que a gente vai fazendo ao decorrer do tempo. Por exemplo, o ano passado não tinha data limite de entrega do meu caderno de estudo dirigido. Então, o aluno, às vezes, no último dia de entrega, ele mandava para mim, eu não tinha condição de enviar para ele mais, para ele corrigir, porque eu tinha que lançar no sistema. Então, esse ano eu já aprendi que eu coloco um limite máximo para ele me entregar, com direito à correção, a devolver para ele corrigir e depois voltar. E depois desse prazo vai ser a nota que ele tirar desse caderno de estudo dirigido. E a gente tem esse caderno de estudo dirigido e você me pergunta, tá, mas como é que tira a dúvida desse aluno se ele tiver dúvida? A gente virou o professor do WhatsApp, que é como a gente se chama aqui carinhosamente. Esse primeiro print aqui é a tela de um celular de uma gestora da nossa instituição. É ela que disponibiliza os cadernos de estudo dirigidos e os anexos, caso o professor tenha anexo para disponibilizar, ok? Lembrando que a gente utiliza o WhatsApp para tirar dúvida, para receber atividade, para enviar atividade, mas o aluno que não tiver o WhatsApp, que tem demais aqui, ele pode pegar todo esse material na instituição e pode devolver todo esse material na instituição, inclusive deixar a dúvida dele na instituição. Ele deixa na instituição e marca a hora para buscar a dúvida dele, a resposta da dúvida que ele teve. O professor também que não está na cidade, ele pode deixar, o aluno deixa na instituição a atividade dele, a nossa CGE escaneia toda essa atividade e envia para o professor via e-mail. Quem está na cidade passa no campus e busca. Esse aqui é um grupo de APNP, né? Esse primeiro slide aqui é para vocês verem a quantidade de grupo que essa pessoa faz a gestão. Nesse segundo é dentro do APNP. Como que acontece lá. Então, a Luciana enviou um guia de orientação aos discentes, as orientações pedagógicas, manda o caderno, parte 1 e caderno parte 2, que é a parte técnica e a parte técnica e a base comum, que é português, matemática, biologia, e a parte técnica vai ser empreendedorismo. Para quem está na área de informática, vai ser as coisas ligadas à informática. Manda tudo isso no WhatsApp, lembrando que até a internet que a gente tem na cidade, ela é muito, 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 muito fraquinha das móveis. Então, todo esse material tem que ser muito leve para esse aluno conseguir baixar na casa dele. E ainda assim, a gente tem muita dificuldade. Isso aqui é um grupo dos responsáveis. No primeiro ano, a gente não tinha um grupo dos responsáveis, a gente tinha um contato mais com nossos alunos, então a gente percebeu que não deu muito certo. Como vocês podem ver, a gente ainda está aprendendo como a gente vai fazer esse trabalho remoto. A gente ainda não tem todas as respostas e quem sabe tudo isso acaba a gente ainda não tenha. E esses são o que a gente manda para esses PAS, né? Para esse grupo, PAS não, para o grupo de responsáveis. E essa última tela é um grupo de WhatsApp de um professor. Então, tem professores que no início já tiveram a brilhante ideia de eu vou ter um número só para atender meus alunos. Outros professores falaram que não, isso vai acabar muito rápido, então nem vou me iludir com esse tipo de coisa. E tem professor que, no fim, deixou o número que era pessoal para ser institucional, né? Institucional, entre aspas, e comprou um outro número porque já não tinha, por exemplo, um momento de lazer. Virou tudo trabalho. Então, às 3 da manhã estava respondendo mensagem, às 4 da manhã estava respondendo também, ao meio-dia estava respondendo mensagem. Se a gente não tiver um pouco de critério, a gente acaba trabalhando o dia todo. E aqui é uma das mensagens do dia 29 de março, do início do nosso ano letivo de 2021. Então, a Luciana encaminhou essa mensagem dizendo que está sendo enviado para esses alunos, e é dessa forma que acontece a nossa comunicação via WhatsApp, do professor do WhatsApp, mas toda essa comunicação também é feita de forma presencial. Lembrando que a gente está falando de trabalho remoto, né? Mas nosso trabalho remoto aqui é bem presencial mesmo. Isso aqui é um exemplo de uma atividade que o aluno mandou via WhatsApp. Ele pode mandar também, ele pode deixar na instituição, como eu expliquei para vocês, que lá tem uma pasta que é organizada por professor, tem uma servidora que pega todas as atividades, escaneia e manda para o professor que estiver fazendo o trabalho remoto. Teoricamente, todos nós estamos de trabalho remoto, tá? Que fique bem claro isso. Então, aqui são 2 atividades que foram enviadas. E quando a gente pensa que venceu, né, a gente tem uma cheia histórica no Amazonas.
essas são... todos os lugares que vocês estão vendo água aí não deveria ter água. Então, a gente se depara com alunos que precisam estudar, eles já estão estudando de forma remota, que para eles não é uma coisa que é muito agradável, e eles têm a casa invadida pela água. Então, esse aluno que teve a casa invadida pela água, isso eu estou falando agora desse mês de março e abril, ele não quer saber de fazer caderno de estudo dirigido, ele não está preocupado em estudar, ele está preocupado em não acordar molhado de noite, ele está preocupado em não perder nenhum móvel da família. Então, ele chega para mim e fala assim, professor, eu prefiro deixar de estudar e voltar a estudar quando as atividades presenciais começar, porque eu não tenho como ficar estudando, minha casa está invadida por água, como é que eu vou ficar fazendo trabalho remoto de casa, um ambiente de estudo, o meu cantinho de estudo, se eu não tenho onde estudar? Então, sempre quando a gente acha uma resposta, muda a pergunta. Então, o desafio do professor do WhatsApp. Primeiro, e o que a gente sente muito é o hábito do aluno estudar sozinho. Os nossos alunos, pode não ser uma realidade só nossa aqui no Amazonas, mas ele não tem o hábito de estudar sozinho, ele senta sozinho, a gente tem alguns alunos que fazem isso, mas a maioria deles gosta do grupo, gosta de estar ali, gosta do professor na sala de aula, porque o professor explica e o professor consegue olhar para esse aluno, muitas vezes a gente olha para o aluno e a gente sabe que ele não entendeu, ele está falando que entendeu, mas ele não entendeu, então você alternativas. Então, esse aluno que está estudando sozinho, muitas vezes ele não consegue formular uma dúvida. Então, você fala, professora, eu não entendi, mas o que você não entendeu? Eu não consigo formular minha dúvida. Então, você tem que ir buscando estratégia. Quando esse aluno ele pode só deixar isso escrito num papel para você. Então, para a gente é todo dia um desafio. A gente vai no campus ou liga para o campus e pergunta, tem alguma dúvida para mim? E o medo é que tenha. Meu Deus, se ela tiver uma dúvida, como é que eu vou fazer para responder? O nivelamento desses alunos também, vocês têm uma ideia, a gente tem nas turmas de EJA, tem alunos que acabaram de completar 18 anos e por isso eles não entram mais no ensino regular, então eles estão no EJA, e a gente tem alunos de 60 anos na mesma turma. Então, quando você está presencialmente, a gente consegue olhar para esse aluno e ir nivelando na sala de aula e passando a atividade de acordo com o grau de dificuldade de cada aluno. No caderno de estudo dirigido vai para todos eles. As emendas também, a gente manda o caderno de estudo dirigido para 50 dias letivos, mas na sala de aula a gente sabe que tem turma que a gente avançaria mais e turmas que a gente avançaria menos. E a gente não consegue fazer muitas vezes isso por causa desse trabalho que é feito por papel, né? Eu mando um papel para ele, às vezes no WhatsApp eu mando um áudio, mas esse áudio não vai contemplar todo mundo, vai contemplar a pessoa que conseguiu ouvir, a pessoa que conseguiu baixar. Então, acaba sendo muito seletivo quem vai ter acesso à informação e quem não vai ter acesso à informação. A quantidade de atividades por caderno de estudo dirigido, né? A gente tem um limite de folhas, né? Que a gente pode usar no caderno de estudo dirigido, porque a gente tem um curso, por exemplo, técnico em agropecuária, que eles têm 19 disciplinas no primeiro ano. Então, eu considero um número grande de disciplinas, e então, se fica livre, o professor pode mandar 50 páginas, o outro professor vai mandar mais 50, esse aluno não vai dar conta. E a intenção aqui é que ele consiga absorver alguma coisa do que ele tem aprendido. Então, a gente tem um limite de 12 folhas. Quanto de atividade é suficiente para esse aluno? Se eu mando 100 atividades, ele não vai fazer, porque é muito. Mas se eu mando uma, ele também não se motiva para fazer, porque é pouco. E se eu mandar 50? E se eu mandar 10? Então, na sala de aula, muitas vezes você passa uma atividade, você passa 3, 4 aulas corrigindo, discutindo, e no caderno de estudo dirigido, não. Foi. Ambiente adequado para estudos também. Aqui é uma grande dificuldade dos nossos alunos, eles não têm um ambiente adequado para estudo, eles chegam para a gente, professora, eu não tenho onde estudar. A minha casa é cheia de gente, todo mundo dorme no mesmo cômodo. Onde que eu vou estudar? É todo mundo falando. A minha mãe me vê sentada estudando, ela pensa que eu estou fazendo nada. Minha mãe acredita que estudar é fazer nada. Então, a gente tem esses casos também, que é um desafio para nós como professores, né, para os alunos, mas também para a gente. E também tem um acesso a esses alunos. Na sala de aula, o aluno não foi para a aula, eu percebi que ele não foi para a aula, eu pergunto por que ele não foi para a aula, eu vou atrás dele e eu sei porque ele não foi para a aula. O caderno de estudo dirigido, se ele pegou no primeiro dia, ou se ele teve acesso a esse caderno, eu só vou saber se ele teve ou não algum desempenho quando ele devolver esse caderno, ou se ele não devolver. E se eu tivesse percebido, por exemplo, se fosse na sala de aula, segunda vez que ele faltasse minha aula, eu já ia atrás dele, porque o que está acontecendo que ele nunca falta? E os alunos que eram motivados pela merenda escolar. Sim, a gente tem alunos que vêm para o Instituto Federal para lanchar, pela merenda. Então, assim, estudar para ele é mais uma consequência do que ele precisa fazer, uma ação que ele precisa fazer para receber essa merenda, que muitas vezes é a única refeição dele no dia. O nosso procurador falou que nós não poderíamos disponibilizar auxílios e merenda, porque esses auxílios, essa merenda, ela é disponibilizada porque o aluno está dentro da escola. E ele não estando dentro da escola, ele está no trabalho remoto, ele não tem acesso a essa merenda. Então, eu tenho que convencer o meu aluno que ia para a escola para comer, de que ele vai continuar estudando em casa, sem ter acesso à comida, e que isso vai ser importante, porque no futuro ele vai poder comprar mais comida, mas ele não quer comida no futuro, ele quer comida hoje. Então, esses são um compilado dos desafios que a gente, professor do WhatsApp, tem
nesse momento pandêmico. E o que a gente faz? Porque aqui você falou, meu Deus, né? Só problema, e o que vocês estão fazendo, o que a gente está tentando fazer, né? Para não perder esses alunos. Primeiro, a gente conseguiu dar continuidade aos auxílios, né? Então, o que a gente fez? O procurador dobra a gente dobra o procurador, tá? A gente não pode dar o dinheiro para ele, né, da merenda, a gente não pode dar o dinheiro para ele do material escolar, mas eu posso dar a merenda e eu posso dar o material escolar. Então, eu vou fazer isso. Então, a gente conseguiu, não foi só isso, né, gente, mas de forma bem resumida, foi assim. A gente conseguiu dar continuidade com essa merenda e com esses auxílios em forma de produto já. Você não vai receber o dinheiro, mas você recebe produto. Quando o aluno está dentro da sala de aula, ele recebe em dinheiro. Então, o auxílio merenda que ele tem, material escolar, né, digamos de R$100. Esse dinheiro ele não vai comprar, por exemplo, material escolar. Ele compra coisas para casa dele, compra comida. Então, a gente conseguiu dar continuidade desses auxílios, né? Inclusive, esses dias eles estavam fazendo a solicitação. A gente faz a distribuição de cestas básicas. Como a gente parou as aulas em março do ano passado, a gente tinha 6 meses de merenda escolar comprada. Então, a gente conseguiu fazer a distribuição para esses alunos. Quando a gente fala assim, alunos de baixa renda, a gente contempla mais de 90% dos nossos alunos no campus Elinepé. Então, a gente conseguiu fazer a distribuição dessas cestas básicas. A gente fez também a distribuição de chips, que a gente vai falar deles daqui a pouquinho, para os alunos terem acesso à internet. E a gente também passou a fazer a reunião com os pais. Por quê? A gente tinha esses grupos de alunos, como eu falei lá quando eu estava mostrando as telas, mas era com os alunos esses grupos. Não tinham os pais envolvidos nisso. Então, o pai não achava tão interessante que ele perca a força de trabalho do aluno de 16, 17 anos por um dia inteiro, que seria uma diária, para ele ficar estudando. Então, a gente passa a ter essas reuniões com os pais e eles não que eles entendem essa importância, alguns entendem, mas outros veem que eles são obrigados a entender. Então, a gente passou a ter essas reuniões com os pais e facilitou um pouco a nossa vida. A gente faz as reuniões em áreas abertas, a gente segue todas as regrinhas lá da OMS, tudo certinho, tá? Não precisa se preocupar. E a gente também dá acesso ao campus para o uso da internet com agendamento. Por quê? A gente tem uns alunos, todos os nossos cadernos de estudo dirigido, nenhum deles exige nenhuma pesquisa na internet, por exemplo, porque a gente sabe a situação que é o município. Mas o aluno que está desenvolvendo um PCCT, que é o projeto de conclusão de curso técnico, ele precisa, muitas vezes, pesquisar um artigo de outra fonte. Então, com o agendamento, né, a gente tem todo um esquema de agendamento para ninguém contar com ninguém, de tempo determinado, eles conseguem acessar o campus e usar os laboratórios. A gente fez também a aquisição de tablets, lembrando que a aquisição desses chips e desses tablets é de forma sistêmica, então não é só para ele, né, Pepe, são por 18 campos. E também tem atividades lúdicas de continuidade. O que são as atividades lúdicas de continuidade? No início desse ano, cada aluno plantou uma florzinha que eles não sabem o que ainda, são várias sementes misturadas. E no fim dessa primeira etapa, eles plantaram essa sementinha, depois eles trocaram com alguém da turma deles e cada um está cuidando de uma planta que não é sua. Então, você precisa voltar no fim da primeira etapa com seus cadernos todos entregues para você destrocar a planta e não deixar essa planta morrer também. E a gente percebeu que isso motiva o aluno a voltar para a instituição. Os alunos que entenderam a brincadeira e estão cuidando da planta do outro colega, eles ficam muito tipo, professor, eu desisti, mas fulano não ia deixar porque eu estou cuidando da planta dele. E esses alunos, essa dupla que trocou a plantinha, eles precisam cuidar um do outro. Então, a nota do teu colega também é responsabilidade sua, tá? Por que o colega não fez atividade? O colega está passando por um problema em casa? Por que você não vem pra gente e você conta, pra gente tentar ajudar? Então, a gente conseguiu formar uma rede social ali de apoio com essas atividades lúdicas de continuidade. No próximo semestre, a gente troca essa planta e vai fazer uma troca com outra até o fim do ano para esses alunos sempre voltarem para a instituição e ter uma responsabilidade para além dessas tarefas. E o que eu acho interessante disso é que, às vezes, eles vão na instituição e pedem desesperados para falar com a gente entra na instituição e a gente vai ver o que eles vão mostrar, que a planta cresceu, ou eles mandam fotos da planta, que está grandinha, e ficam competindo entre eles, quem cuidou melhor. Isso é bem interessante. A gente tem os cadernos de estudo dirigido impresso também, então quem não tem acesso à internet tem os cadernos impressos, e tem também a participação em projetos. Como eu disse para vocês, a participação em projetos, financeiramente falando, é muito interessante para eles. Às vezes participam de um projeto não porque eles querem muito aprender sobre a pobreza menstrual ou sobre o empreendedorismo de negócios sociais, mas porque 200, 300 e 400 reais é muito dinheiro para eles. Porque aqui o salário médio da população que não trabalha em nenhuma instituição pública é de 400 reais. Você trabalha de manhã e de tarde, todos os dias, para ganhar 400 reais. Por isso que eu não acredito de flexibiliza as leis, que o trabalhador e o empresário vão negociar entre eles. Não existe, gente. Quem acredita nisso, por favor, né? Então, a gente começou a buscar editais nacionais, onde as bolsas são maiores, para a gente conseguir contemplar esses alunos
e ele se manter por mais tempo dentro da instituição. Então, o pai que coloca o menino para trabalhar, por exemplo, para ajudar na renda da família, esse menino estuda e ajuda na renda da família. E a gente também proporciona aos alunos um ambiente de estudo. Então, o aluno que tem a casa muito cheia, ele não consegue ter o cantinho dele de estudo, ele construiu e ele tem dentro da instituição o cantinho dele de estudo, que ele vai lá com horário marcado também, dias marcados, que ele pode usar aquele espaço que é dele, é o canto dele de estudo. Então, a gente tem essas tentativas, né? A gente não sabe ainda, o ano não acabou, para a gente tentar não perder esses alunos. Aqui é a distribuição de cestas básicas, da cesta básica. Não é uma cesta básica, falta muita coisa, mas é o que a gente tinha para distribuir. E é muito interessante que a cidade é pequenininha, sabe? Então, é um evento. O dia da distribuição de cesta básica do IFAM é um evento. Então, os alunos recebem, vai todo mundo feliz. Alguns que moram nas regiões bem afastadas, eles vão felizes e saltitantes para buscar. Então, é um evento esse dia da entrega da cesta básica. A distribuição do chip de internet. Lembrando para vocês que a aquisição desses chips começou no dia 17/3/2020 e a gente conseguiu distribuir esses chips no dia 29/3/2021. Foi mais de um ano tentando os chips. E agora a gente está na luta dos tablets também. A gente tem esperança que chegue esse ano ainda. Então, a distribuição desses chips. Outro fato interessante, como foi uma compra sistêmica, quem compra é Manaus, então faz uma compra em Manaus para todos os campos. E a ideia é, vamos comprar o chip que melhor funciona na maioria das cidades. E esse chip não funciona em Irinepé. Então, a gente distribui os chips, porque a gente tinha que distribuir, mas ele não funciona. Mas alguns alunos, e eles são muito inteligentes, eles descobriram pontos na cidade específica que pega esse chip. Então, se eu passar agora no ponto, que a gente chama ponto do chip, no ponto do chip tem mais de 20 meninos, 30 meninos aglomerados lá, entendeu? Por quê? Porque é feita uma compra sistêmica, não é feita uma compra individualizada ou pensando nas características de cada região. Então, a gente entregou o chip, funciona? Não funciona. Esse é um projeto também que a gente escreveu já em tempo de pandemia, para conseguir incluir esses alunos, eles receber bolsa. É um projeto de pobreza menstrual, e a gente ajuda também essas alunas, né? A gente faz distribuição de absorventes. Eu sou a coordenadora desse projeto. E é muito interessante porque todo mundo discriminava, assim, esse projeto. E ele passou no Fantástico esses dias, alguma coisa nesse tema, eu não consegui assistir. E ficou todo mundo interessado, e tem campus copiando também, e eu fiquei muito feliz. E a gente tem hoje, de projetos, 14 bolsistas e 5 voluntários no PIBIC Júnior. Nós temos 11 projetos de extensão e 2 projetos de ensino, e nós estamos participando também do IF Mais Empreendedor. Eu acredito que o campus de vocês também está participando, né? E nós conseguimos colocar 2 projetos no Nacional, isso é muito bom, que são 12 alunos já contemplados com bolsa de R$400. E apesar de todo esforço e dedicação, o índice de reprovação ainda foi muito alto. Ninguém desistiu, nem vai desistir, mas a gente já está muito cansado. Assim está sendo trabalho remoto em Irinepé, gente. Muito obrigada. Obrigado, Sara. Obrigado por compartilhar as suas experiências. A gente sabe, né, que essas são evidências, essas experiências, toda essa realidade que você nos conta, são realmente evidências de que o que a comunidade vive influencia diretamente o que a escola vivencia, né? Que a escola ela não é um espaço, nem um ambiente isolado do ambiente, do lugar onde ela está, mas que impacta diretamente. Eu acho que a gente tem muitas questões, né, para poder comentar sobre a sua palestra em seguida, mas antes eu gostaria de chamar o professor Daniel, e ao final da fala do professor Daniel, a gente vai abrir para perguntas. Os representantes do grupo meu e teu também estão aqui. Acredito que eles também tenham questões para poder colocar relacionado ao que você comenta. Quando a gente pensou essa palestra e a gente convidou a Sara, né, para que se integrasse, era exatamente com o propósito de fazer esse intercâmbio e mostrar uma outra realidade de um outro Brasil, né? São tantos Brasis dentro deste nosso país e acredito que a Sara consegue passar aqui para a gente, né, um pouquinho de como é o ensino remoto, de como é a realidade lá do Amazonas. Mas eu vou chamar aqui o professor Daniel e depois a gente volta a se falar. Professor Daniel, com você. Ok, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, professor Jean. É uma honra estar participando deste evento. Para mim é muito importante debater essas questões de educação. E boa noite, professora Sara e todos que estão assistindo. O grupo meu e teu aí, acho que é um grupo que veio aí para contribuir bastante e vai ser um prazer estar com vocês essa noite. Eu vou, inicialmente, falar um pouco sobre a nossa realidade, que é bastante diferente dessa realidade que a professora Sara citou agora há pouco. Logo na sequência, eu falarei sobre um pouco da minha experiência dentro do ensino remoto e de uma pesquisa que eu realizei aqui dentro do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Nosso campus ele é localizado na cidade de Venâncio Aires e ele é pertencente ao Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o IF-Sul. Venâncio Aires é uma cidade que fica, então, no interior do Rio Grande do Sul, próxima a Porto Alegre, a capital, cerca de 120 quilômetros. Nosso campus ele está em processo de atividade remota desde outubro. A gente entrou nessa pandemia, né, em março, mas nossas atividades iniciaram somente em outubro.
Então, desde lá até agora, nós estamos ainda trabalhando nessa modalidade, num cenário bem diferente que a professora Sara citou agora há pouco. Então, nós utilizamos o ambiente do Google, o Google Salas de Aula, como uma plataforma, onde existem, então, vários recursos que nós utilizamos para comunicação e também, dentre eles, o Meet para utilização aí das aulas que nós estamos lecionando diariamente. Os alunos, então, aqui no nosso campus, em toda a rede IFSul, estão utilizando, então, a plataforma Meet para ter 2 aulas, então, 2 momentos de 1 hora por dia, e depois eles são submetidos a um momento assíncrono. Então, normalmente, o dobro do tempo do síncrono. Então, as atividades dos estudantes se concentram nas suas residências. Então, o campus se encontra fechado. Então, desde março do ano passado, nós não estamos convivendo presencialmente e nem os servidores, pelo menos a sua maioria, está tendo acesso ao campus. Então, nós estamos em nossas residências, assim como os estudantes, e então, a partir das nossas residências, a gente tem feito nossas atividades pedagógicas. Claro que é um grande desafio, é um momento atípico, um momento que chegou de forma muito rápida e que pegou todos de surpresa. Bom, o tema da palestra de hoje será essa questão que envolve a reconstrução do vínculo entre o estudante e o professor, durante esse período aí do ensino remoto. Então, eu trago um pouco de teoria e também trago um pouco de reflexão sobre alguns resultados que eu tive fazendo uma pesquisa tanto com professores quanto para estudantes. Nós sabemos que as relações na escola é composta por diferentes culturas, que estão interagindo. Então, é um espaço de coletividade, é um espaço de individualidade. A relação, ela exige um trabalho articulado, que não é simples, é bastante complexo, e que ele envolve, então, a combinação entre a afetividade e também a aplicação de metodologias pedagógicas. Então, é um espaço social que estabelece experiências e encontros. O vínculo que a gente estabelece com o estudante pode fazer com que a gente obtenha bons resultados pedagógicos. Então, ele é um vínculo, é uma relação, é algo que é dinâmico, é algo que não é simples, não é linear e que afeta totalmente a aprendizagem. Se nós formos capazes de estabelecer um bom vínculo com o estudante, chamar sua atenção de forma com que o estudante se sinta à vontade para estudar, se sinta motivado para estudar, nós vamos conseguir, então, uma melhoria no nosso processo pedagógico. E vale lembrar aqui que motivação é algo que eu não consigo implantar numa pessoa, É necessário que ela venha de dentro. Então, por esse motivo que nós temos que pensar possibilidades pedagógicas para estabelecer vínculos, para quem sabe com o vínculo a gente tem, então, um agente motivacional ao estudante. Só que, nesse momento onde nós temos o distanciamento social, nós temos uma situação atípica que bagunça um pouco as articulações pedagógicas. Então, isso que eu estou dizendo sobre vínculo se torna um pouco mais complexo e, de certa forma, alguns vínculos foram quebrados. No momento presencial, nós tínhamos aplicação de didáticas e práticas pedagógicas que são estudadas há décadas. Os relacionamentos em sala de aula, eles mudaram. Existe sala de aula? Sim, só que em outro formato. Então, aqueles transportes de van para as escolas, como acontece aqui no nosso campo, que é um momento de socialização, as convivências, nos corredores, os espaços de convivências dentro do campo, dentro da sala de aula, entre os estudantes, entre os professores, entre professores e estudantes, mudaram completamente. Então, aquela questão da agenda organizada, os seus horários organizados, as salas organizadas, os regramentos dentro da escola, então tudo isso sofreu mudanças. O ensino remoto, ele trouxe consigo alguns questionamentos, O que acontece agora? O professor está preocupado agora com utilizar o microfone, ou qual usar, como regular e qual câmera utilizar, se tem luz ou não tem, se tem internet ou não tem, preparar um material adequado para essa situação, conhecer novas soluções relacionadas às tecnologias digitais. E aí, a gente está, então, tendo um momento no qual as aulas se transformaram. Então, quando eu estou lecionando, às vezes eu não estou enxergando o estudante. Então, como eu posso dar aula sem ver o meu estudante no qual eu estava acostumado? A ideia desse momento, desse debate aqui, que eu vou trazer para vocês, é instigar sobre essas questões de vínculo. O que está acontecendo hoje? Na perspectiva docente, a gente estuda já há bastante tempo o papel do professor como mediador, ou seja, do professor que não detém o conhecimento sozinho. Não é o professor que vai, então, responder tudo ao estudante, que centraliza esse conhecimento. Então, ao invés disso, o professor mediador é aquele que vai fazer uma interligação. Então, ele é um fio condutor entre o conhecimento e o estudante. Então, é ele que vai estimular, é ele que vai colocar o estudante como protagonista. Então, aqui tem uma
um significado muito forte o protagonismo, né, com relação à mediação, e a mediação no ensino remoto ganhou ainda mais importância e significado. Então, tanto para o professor quanto para o estudante. Na modalidade presencial, buscávamos os estudantes que tivessem, então, essa perspectiva de autonomia, só que ela era supervisionada. A gente estava em contato com o estudante o tempo todo, então o docente conseguia fazer, então, acompanhamento do processo de ensino, e a gente tinha, então, pelo fato de ter mais proximidade, a gente tinha, então, um aparente controle sobre a situação. Então, a ideia era fazer com que o estudante, então, pudesse ter um senso de responsabilidade própria. É claro que isso não se desmancha no ensino remoto, só que a gente vai olhar agora de outra perspectiva. É claro que, quando eu penso em instigar o aluno à autonomia, na tentativa de explorar o máximo possível o potencial cognitivo desse estudante, né? E lembrando que eu não posso desvincular da afetividade, né, que é um ponto-chave do que eu estou abordando hoje, que é essa questão da afetividade e vínculo com o estudante. A pandemia, ela trouxe uma nova abordagem, né? Então, o professor, ele precisa se adaptar, só que quando surgiu essa manifestação da pandemia no mundo todo, ela trouxe algo bastante perturbador, né? Que é o fato do professor não conhecer as ferramentas, não saber como lidar com elas. Então, os estudantes também passaram pela mesma situação, e fez com que o professor tivesse que se adaptar. Só que essa adaptação foi rápida, não houve uma preparação, então isso aconteceu no mundo todo, né? Então as escolas, tanto públicas quanto privadas, tiveram que dar conta, então, dessa adaptação. As tecnologias, elas acabaram, então, sendo potencializadas, surgiram, então, entre 2020 e 2021, uma quantidade gigantesca de possibilidades. Alguns recursos tecnológicos não existiam, ferramentas tecnológicas que já existiam foram potencializadas e foram adequadas para dar suporte a isso. Então, no nosso caso, nós utilizávamos algumas ferramentas, mas, aparentemente, não era suficiente para dar conta. Se nós compararmos de um ano para trás, então houve uma mudança drástica com relação a essas tecnologias. É claro que, quando eu falo de tecnologia, eu não estou dizendo que ela veio para simplesmente dar conta desse momento, mas sim de algo que veio para ficar. Então, vários outros estudiosos, pesquisadores, comentam que, historicamente, a educação ela veio, então, para esse caminho do uso de tecnologias. A gente começou a utilizar isso aos poucos, mas, repentinamente, né, surgiu a necessidade de ingressar dentro do ambiente virtual, colocar os alunos dentro desse ambiente e utilizar ferramentas e adaptar todo o nosso conhecimento pedagógico para essa nova condição. Tivemos que incorporar, então, essas tecnologias e, ao mesmo tempo, os processos pedagógicos. Então, assim, é uma mudança muito forte e que ela veio para ficar. Quando eu falo que veio para ficar, é porque esse processo iria acontecer. Só que, com a chegada da pandemia, acelerou esse processo. O que a gente espera que vai acontecer depois, né? Essa é uma das questões que eu quero deixar no final. Então, eu já vou deixar aqui para a gente ir pensando. Então, surgiram novas práticas de sociabilidade. Então, as tecnologias, né, elas surgiram de uma maneira, assim, tecnicista, né, de um caráter instrumental, com fundamento científico e com uma orientação prática, né? A ideia de fazer uma racionalização da prática educativa, mas, ao mesmo tempo, ela não deve ser enxergada como algo que substitui o docente, né? A tecnologia é um meio, né? É uma maneira para a gente talvez potencializar alguns processos de aprendizagem. Com a chegada do ambiente remoto, nós percebemos alguns pontos-chave. Entre eles, que a tecnologia favorece algumas relações, mas ela atrapalha alguns vínculos. Então, a inclusão digital, ela também pode ser vista como utópica. Aqui, da região de Venâncio Aires, nós temos a maioria dos estudantes com conexão. Então, eles conseguem ter acesso em banda larga para enxergar, né, o professor e fazer as tarefas. Só que nós não podemos desconsiderar as questões pessoais. Nem sempre o estudante está com condições ideais, isso é muito raro, né, para poder fazer seu estudo. Então, a gente está, até hoje, buscando alternativas para fazer com que o fluxo informacional aconteça e a gente consiga provocar no estudante a capacidade dele interagir e dele conseguir dar conta das demandas do ensino. E aqui estou me referindo ao ensino técnico. Nós temos dentro do campus alguns cursos que são de ensino técnico e que, dentre eles, né, que eu trabalho, é o de informática. Neste curso,
a gente tem a necessidade de utilização de equipamentos que muitas vezes exigem bastante processamento, então equipamentos que vão exigir um computador com uma certa eficiência, que nem sempre o estudante tem em casa. Aqui também tem o curso de eletromecânica e de refrigeração, que são cursos que têm bastante utilização de equipamentos que são de laboratório. Então, os alunos não têm acesso hoje a esses locais, então, as oficinas. Então, com isso, eles não conseguem fazer a prática. Então, estão passando atualmente por simuladores. Eu vou falar um pouquinho agora sobre uma pesquisa que eu realizei, que foi feita em fevereiro deste ano, no qual eu tive a intenção de tentar entender o ponto de vista tanto de professores quanto de estudantes que estão no ensino médio integrado. Foram entrevistados, então, 26 professores, que corresponde a 52% do quadro, e 236 estudantes, que corresponde a 65% dos estudantes que estão matriculados no ensino integrado. Eu fiz, então, a aplicação por meio do Google Forms, e os estudantes e os professores marcaram, então, questões objetivas. Foram 7 questões, então as respostas eram objetivas, e eles também tinham um espaço para fazer contribuições. Eu vou resumir, então, o que aconteceu, e logo em seguida eu vou debater um pouco com vocês sobre os resultados dessa pesquisa. A primeira questão foi a seguinte: como você considera que está sendo sua comunicação com os estudantes? Os professores citaram, na sua maioria, regular, há pouca comunicação. Então, os professores, inclusive, relataram nos seus comentários que sentem que os estudantes estão distantes, que há pouca interação e que sentem falta das câmeras ligadas. Por outro lado, os estudantes responderam totalmente diferente. A grande maioria respondeu que a comunicação é boa, ou seja, ela é normal. Alguns estudantes manifestaram que não tem necessidade, não consideram que é necessário falar durante uma aula e que se sentem um pouco inibidos no ambiente remoto. A segunda questão foi a seguinte: quanto ao comprometimento dos estudantes, você considera que? Então, os professores, em sua maioria, citaram que esse comprometimento do estudante manteve-se igual. Então, os estudantes, por outro lado, na sua maioria, citaram que aumentou um pouco. Então é interessante, né, um ponto de vista um pouco diferente de um lado ou de outro, né? Então, os estudantes comentaram que, citaram que a maior parte dos professores, né, tem se esforçado para cumprir as atividades síncronas e demonstraram dedicação nas explicações dos conteúdos. A terceira questão foi: o distanciamento social físico tem afetado sua relação com os estudantes? A maioria dos professores citou que sim, negativamente. Então, reclamaram dessa questão da falta de interação e, por esse motivo, uma dificuldade para se restabelecer vínculo. Então, aqueles professores que tinham turmas de primeiro ano não tinham conhecimento ainda de como eram os estudantes, e pelo fato de não enxergá-los, muitas vezes não conseguiram, então, ter esse contato, esse primeiro contato, que é bastante importante na criação de vínculo. Já os estudantes, em sua maioria, citaram que o distanciamento social não tem afetado a relação com os professores, mas eles comentaram que sentiram bastante falta da convivência, aquela que eles tinham no ambiente presencial. A questão 4, o cenário atual tem afetado a atenção individualizada ao estudante? Aqui não houve consenso entre os professores. Alguns citaram que sim, positivamente, outros sim, negativamente, com relação à atenção individualizada. Alguns professores citaram nos comentários que acharam que é fácil de fazer um agendamento de horários com os estudantes, mas que não é fácil acompanhar individualmente. Já os estudantes, em sua grande maioria, citaram que isso não tem afetado. Então, eles conseguem ter com uma certa facilidade o agendamento e o atendimento individualizado. Na questão 5, foi a seguinte: de modo geral, qual é a sua principal estratégia pedagógica? A maioria dos professores citaram que videoaulas online, mas que também usam outras ferramentas complementares e que acreditam que tem muito a aprender. Os estudantes citaram, em maioria, que a execução de exercício é a sua principal estratégia de estudo e que consideraram bastante importante a disponibilização de vídeo. Então, os professores têm gravado as aulas e disponibilizado. Então, os estudantes citaram que essa possibilidade dele assistir pausadamente o vídeo tem facilitado muito os estudos. A penúltima questão foi: no seu ponto de vista, suas práticas pedagógicas têm suprido as demandas estabelecidas nesse novo cenário? A maioria dos professores disseram que sim, em parte. Nesse ponto, os estudantes também concordaram, né? A mesma coisa, né? Que acreditam que sim, em parte também. Então, aqui a questão é de que os dois têm um ponto de vista muito parecido. E a última questão: como você classifica a eficácia do ensino remoto? A maioria dos professores considerou boa e os estudantes também consideraram boa. Com pontos positivo, então, os docentes citaram que o uso de novas ferramentas para ensino se tornou bastante interessante, maior autonomia do estudante, facilidade e agilidade na comunicação também. Mas como ponto negativo, as questões da conectividade da internet,
que varia muito, a dificuldade para acompanhamento individual, né, que já foi citado antes, e por outro lado, os estudantes citaram aqui como pontos negativos, né, as distrações no ambiente de estudos, tem custado muito caro, e a falta de um contato com os professores, falhas de conectividade e excesso de atividades assíncronas tem afetado a qualidade do ensino. Bom, essas foram as questões. Claro que tem muita coisa para se entender a respeito desses resultados, mas para mim o que chamou bastante atenção foram as primeiras questões, onde surgiram pontos de vista bastante diferentes entre os dois, né? Entre professores e estudantes. Aí eu comecei a analisar e me aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, para tentar interpretar o que está acontecendo. Do meu ponto de vista, existe aí o principal fator que está relacionado com as gerações. Então nós temos uma geração de professores que nasceram numa faixa da geração X, né, que vai de 1960 a 1980, e salta uma geração. Estamos aí com adolescentes que estão na geração Z, que nasceram entre o ano 2000 e 2010. Então, o que acontece é que os pontos de vista são bastante diferenciados. Os professores, eles estão utilizando, então, processos pedagógicos baseados no ambiente presencial e baseados nas suas experiências conforme a sua geração. Então, a geração dos professores, a comunicação era face a face, não existia todas as tecnologias que existem hoje de comunicação. A outra característica, independência pessoal, né? O imigrante digital também, aquele que não detinha conhecimento a respeito dessas novidades que tem hoje. Então, a gente percebe que existe um distanciamento muito grande, porque o estudante da geração Z é um nativo digital. Então, ele tem uma forte interação com a rede social, é hiperconectado. Outra característica é o imediatismo. O estudante da geração Z, ele tem acesso à informação com velocidade e ele tem as respostas bastante rápidas para tudo. Então, o acesso à informação é muito rápido. Outra característica é impaciência. Normalmente, a geração Z não deixa maturar uma ideia. Tá? Então, ele também tem a característica de não se fixar muito em explicações longas. Então, talvez, inclusive, alguns dos estudantes já desconectaram a minha palestra, por ela ser longa, por ser talvez muito massiva. Outra característica é a pouca leitura. Então, normalmente, os conteúdos estão em redes sociais, como, por exemplo, no Facebook, e são bastante sucintos. Outra característica é que eles são críticos. Então, eles levam muito em conta a reputação, os likes, que é uma coisa que não tem nas gerações anteriores. Outra característica é o efeito carpe diem, né? Aproveite o dia. Então, a geração Z trabalha muito com essa ideia da felicidade hedonista, que é aquela movida por paixões. Então, eles também se cobram muito e eles têm uma pressa muito grande para concretizar os seus objetivos. Então, assim, como nós estamos lidando aqui com gerações muito diferentes, nós temos respostas também muito diferentes. Alguns autores, pesquisadores citam, né, que nós estamos com um conflito na educação de estudantes serem do século XXI, né? As escolas, então, e os professores do século XX e os métodos do século XIX. O que a gente pode, então, constatar, né? Algumas descobertas, né? Que os estudantes estão buscando encontrar uma solução, buscando se adaptar a essa nova condição, apesar disso tudo que eu falei a respeito da geração, porque eles também foram pegos de surpresa. Então a gente percebeu que os estudantes, mesmo tendo acesso à tecnologia, eles não conseguem dominar ela para essa finalidade, para a finalidade do aprendizado. Eles estão acostumados à utilização da tecnologia, principalmente do celular, para outras finalidades. Mas no momento que surgiram alguns aplicativos, algumas soluções para o ensino, foram pegos de surpresa. E para mim isso também chocou pelo fato de que a gente tem uma expectativa, por eles serem nativos digitais, de terem maior facilidade. De certa forma tem sim, né? Outra característica que surgiu aqui, que eu posso destacar, é o fato de eles têm dificuldade de organizar suas rotinas. Mas isso também fica claro com relação à orientação do celular. O que nós temos hoje é um cenário no qual os seus pais muitas vezes estão trabalhando e o estudante não tem aquele apoio, aquela talvez cobrança, né? Aquele acompanhamento no celular. Então, com isso, ele fica de certa forma um pouco desregrado, ele acaba então tendo outros atrativos, até porque as redes sociais e a hiperconectividade traz isso, né? Então, ele acaba sendo direcionado, né? Alguma coisa vai chamando a atenção e desviando então do atendimento às atividades pedagógicas. E por outro lado, os professores buscam, né, correr contra o tempo para tentar se adequar a essa nova condição, tentando adaptar suas práticas pedagógicas, preparando novos materiais e ao mesmo tempo isso tudo vai causando um desgaste emocional tanto de professores quanto de estudantes, o que vai afetar totalmente o vínculo, totalmente a afetividade. Então os estudantes reclamam de fadiga, de estresse, de desmotivação para estudar,
de falta de interesse, e isso aí é algo que a gente percebe nessas algumas das respostas que surgiram no questionário. Então, assim, para concluir a minha fala aqui, a gente podia ir muito mais longe, né? Mas, enfim, tem pouco tempo. Mas, assim, os professores, em modo geral, eles não podem ser substituídos, né? Isso foi uma característica que a gente percebeu forte aqui nesse cenário, pelo fato dos pais solicitarem, né? Fazerem, então, movimentos de reivindicação para que voltassem às aulas presenciais. Porque o momento que o estudante está na escola, ele está, então, em um ambiente onde ele está mais integrado e mais próximo, em condições mais favoráveis de conseguir, então, atingir êxito no seu curso aí, que está, então, se desenvolvendo. Os pais também mostraram que estão esgotados, né, com os seus filhos no seu lar, e aí complica as relações internas, as relações familiares. Podemos concluir, então, que os professores, eles não são substituíveis, né, por tecnologias digitais, mas que essas vieram para ficar. E aí surgem algumas questões, né? O que vem pela frente? O que vai acontecer com o processo pedagógico? Assim que terminar a pandemia, quando ela terminar, o que vai acontecer com toda essa experiência que nós tivemos nesses períodos, né? Que começaram lá desde março do ano passado e que ainda não terminaram. Fica algumas lacunas e várias indagações para a gente debater, e aí eu fico aberto para a gente responder algumas questões aí e trocar algumas ideias com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Daniel, pela sua brilhante exposição, né, falando sobre questões aí tão importantes como criação de vínculos, como esse momento aí do ensino remoto, dos desafios, né, que se tem para se criar estes vínculos. Acredito que são dúvidas, estão questionamentos que todos nós, né, estamos nos fazendo neste momento. Bem, então agora a gente vai convidar aqui os representantes do grupo Meu e Teu. Eles também têm algumas questões para poder colocar, alguns comentários para poder fazer. Boa noite, então. Eu posso começar com a minha contribuição. Eu sou a Ágata, do 2º ano, ensino médio integrado, né, com informática. E eu quero agradecer já, né, muito obrigada pela Sara, pela exposição da experiência, foi muito importante, né, a gente ficar ciente dessas dificuldades que foram dribladas e essa desigualdade que fica escancarada, né, tem que ser muito mais do que professor para lidar com isso. E aqui, sem essas dificuldades, né, tão atípicas de Irunapé, espero ter acertado a pronúncia, ela vai aumentando quanto mais indo para o interior, né, como o campus Venâncio Aires, ele está numa região mais rural, né, a gente tem vários estudantes de vários municípios. Eu, por exemplo, sou de Passo do Sobrado, e às vezes a gente também passa por muita dificuldade decorrente de conexão. É uma área rural, então, mas ainda tem a possibilidade de usar dados móveis e um vizinho, um amigo, enfim, mas é sempre um desânimo, né, poxa, eu já tenho dificuldade e a minha conexão não tá boa, né. É muito difícil mesmo, é um trabalho incrível, parabéns de vocês e de toda a rede, né, como um todo, no IFE, manter essa força nos alunos, não só dando as condições para estudar, mas pelo apoio para criar essa motivação. É um trabalho incrível e cansativo, né, e como o Daniel mostrou muito bem na pesquisa, aqui, né, a maioria dos alunos a gente tem condição e às vezes a conexão entre os dois lados é muito difícil ainda. Então a nossa pergunta é nesse caminho. Vou passar para a Camille, muito obrigada. Boa noite, pessoal, de novo. Parabenizar também a professora Sara, porque, como a Ágata disse, precisa ser muito mais do que professor, né, para aguentar agora o ensino remoto. E a nossa pergunta é como está sendo o contato de vocês, profs, com os alunos, já que, mesmo com toda a tecnologia, ainda assim é difícil estabelecer um vínculo com os alunos, e nós, eu, Ágata e PH, como estudantes, né, a gente sabe que é difícil estabelecer um vínculo com o professor de longe. E a gente queria saber como está sendo essa experiência para vocês, e novamente dar os parabéns, porque precisa ser muito mais do que um professor para dar aula no ensino remoto. Eu vou deixar, então, a palavra com a Sara primeiro. Boa noite, meninas, obrigado. O nosso contato aqui em Irunapé, eu demorei muito. A minha meta para a prova didática era aprender a falar o nome da cidade. Então, todas as minhas questões na prova didática tinham o nome da cidade, para eu não ter oportunidade de me deixar errar. Mas aqui em Irunapé, a gente não perde o contato com esses alunos. Por ser uma cidade muito pequena, os professores aqui são uma espécie de celebridades. Então, todo mundo quer estar perto das celebridades. Então, esses alunos, eles procuram muito a gente, seja em busca de um projeto. Eles falam, professor, escreve um projeto para mim. E eles já aprenderam que, se você entra como voluntário no projeto, o próximo que tiver bolsa, você é a prioridade. Então, eles falam, professor, bora fazer um projeto no voluntário, como se o voluntário fosse o projeto, sabe? Vamos fazer um projeto no voluntário. Então, eles querem estar muito próximo, apesar de a gente não poder estar tão próximo quanto a gente gostaria, mas a gente, como tem os agendamentos dos alunos que vão estudar,
e existe esse trabalho remoto, eu coloco que a gente tem 27 professores, nem todos eles estão na cidade, a gente tem, eu acho que 7 ou 8 professores, e com esses professores que estão na cidade, a gente faz o revezamento de quem vai estar olhando o laboratório quando os alunos estão lá para respeitar, né, o tempo de cada um, para não tirar máscara, para não estar perto. Então a gente está assim perto deles sempre, e eles buscam também a gente para conversar. Então a gente tem que encontrar um contato muito, muito próximo com esses alunos, até mais do que a gente gostaria. Eu sou uma esponja emocional, então eu fico perto da pessoa que tem um problema, ela me conta o problema e eu viro parte do problema dela, porque eu absorvo isso para mim. Então a gente tem mais contato até do que a gente gostaria, mas é bem gostoso, assim. O aluno chega para você e fala que ele não aguenta mais. Então você consegue encaminhar ele para o nosso psicólogo, que ele tá na cidade, né? Ele não saiu, então a gente consegue encaminhar. E às vezes esse aluno, ele inventa a história para estar perto de você. Ele fala, professora, eu tenho muito uma coisa importante para ele contar, e na verdade ele quer sentar e quer falar, e quer, às vezes, ter alguém que escuta, sabe? Uma escuta de qualidade. Então o nosso contato aqui continua o mesmo. Não tem, assim, a falta de contato. E quando a gente vai ter um distanciamento maior, eles inventam de buscar um caderno, eles pedem um anexo, eles fazem qualquer coisa e a gente está sempre muito perto. Camille, eu agradeço a tua pergunta, porque foi bastante interessante, né, o fato de citar, tem muito a ver com o que eu tenho pesquisado atualmente. E aqui no campus de Venâncio Aires, a gente percebe, principalmente aqui, conversando com os meus colegas professores, que todos têm a vontade de fazer mais, de a gente se comunicar mais próximo com o estudante. Só que às vezes a gente não consegue, porque o próprio estudante às vezes não tem a tecnologia ou não tem a disponibilidade. Algum estudante também, ele se sente um pouco inibido, até apareceu isso nas pesquisas, e ele acaba não socializando tanto, e isso dificulta um pouco. Então aquele estudante que é mais quieto em sala de aula, no presencial, a gente percebe, e aí vai até o estudante e consegue estabelecer um vínculo aos poucos e tentando motivar ele para que ele possa fazer, então, o seu estudo, fazer o aprendizado em sala de aula, o seu convívio social de melhor forma possível, da forma mais prazerosa possível. Então a gente, quando está assim distante, a gente percebe que assim, dá uma certa agonia, né? E essa agonia, vários professores citaram, que tem, então, causado até estresse emocional, depressão, pelo fato justamente de não conseguir fazer o trabalho efetivo. Então a gente acaba perdendo alguns alunos. Nós tivemos alguns índices de evasão, assim, que assustaram um pouco, né? E eu creio que também na sua cidade, professora Sara, também aconteceu, né? De outra maneira, mas isso aí tem impactado muito. Então a gente tenta, assim, ir atrás, chamar o estudante, tentar nos aproximar um pouco mais para conseguir dar um estímulo, dar uma motivação para que aguente, né? Esse momento que não é fácil e que exige realmente que a gente seja realmente muito perseverante. Aqui, o nosso diferencial, né, era mesmo esse contato com o professor, aluno. A gente estava, né, a pandemia foi um grande baque pra gente, foi bem difícil realmente voltar a ter essa conexão. E até mesmo com toda a base, né, tecnológica que a gente tem, né, do curso C de informática, foi bem difícil também para cada professor se adaptar à metodologia e aplicar, né, de qualidade, fazer o aluno prestar atenção também, né, é uma coisa bem difícil. Daniel, se tu quiser começar contando, né, como é que foi a experiência, né, como é que foi, primeiramente, conseguir, né, chegar a um resultado bom, conseguir chamar a atenção dos alunos, né, que é bem... Sim, Agatha, nós tivemos, logo no começo, quando surgiu esse cenário complexo, todos se perguntaram quando que nós teríamos aula. Isso demorou. Então, nós tivemos um período lá entre março e outubro, né, um período longo, a gente buscando informação o tempo todo. Quando as aulas iniciaram, nós estávamos numa condição um pouco confusa. Nesse período, muitos fizeram capacitação, então eu também fiz isso, li muito, participei de muitos eventos, todos remotos, né? Li muito, nossa, produzi bastante coisa. Mas quando chegou o momento da prática, quando chegou o momento de estar junto do estudante, surgiram uma avalanche de situações, né? Momentos de desconexão, softwares que a gente desconhecia, que a gente teve que se adaptar. Então, situações assim que foram bem adversas. E a gente sentiu essa agonia do outro lado também. A gente percebia, pela face dos estudantes, porque logo no começo, mais estudantes estavam com câmeras ligadas. Hoje não é tanto. Então, assim, no começo, foi um tanto confuso para todos. Então foi um choque muito grande, foi uma mudança muito radical, muito rápida, e que pegou todos desprevenidos, e que afetou drasticamente a rotina do ensino. As minhas aulas, eu tive que tentar adaptar, então os meus conteúdos, tive que adaptar. A gente teve a mudança do plano de ensino por disciplina, na tentativa de analisar tudo aquilo que eu estava prevendo no ensino normal, no ensino presencial, ele poderia ser visto lá no ensino remoto, porque ao mesmo tempo que a gente tem todo um planejamento, uma matriz curricular, nós também temos uma condição de menos tempo com o estudante, levar em conta a questão emocional, né? Todo o tempo a gente pensava nisso, estamos ainda nessa condição, né? De não sobrecarregar, só que isso é muito difícil. A gente sabe que no ensino médio integrado existe uma quantidade muito grande de conteúdo, então exigiu todo um
levantamento, uma adaptação com relação a esses processos e em relação ao conteúdo também. Então, bastante desafiador e ainda continua sendo. Tem uma pergunta no chat do Leandro que acho que é diretamente para a professora, então eu vou ler. Ele falou assim: eu gostaria de saber da professora Sara se, no contexto dela, onde o acesso à tecnologia é tão dificultado, esses problemas relacionados à geração Z, citados por Daniel, também se fazem presente. Caso contrário, como ela descreveria a geração com a qual ela interage? Então, eu acho que aqui é muito diferente. Os nossos alunos, eles veem na TV uma realidade que eles não vivem. Então, ir para o Instituto Federal é mais ou menos estar mais próximo possível do que ele assiste, do que ele vê nas novelas, do que eles veem nos filmes. Quando você pergunta para eles o que eles por que eles escolheram ir para o IFAM, alguns vão mentir para você no primeiro momento, falar que é educação de qualidade, as pesquisas e tal, mas a maioria deles respondia há um ano atrás que era porque a gente faz uma visita técnica no fim do terceiro ano. No primeiro ano, quando ele entra, ele fala que ele não vai desistir, porque no terceiro ano ele vai fazer uma visita técnica, ele vai em Manaus, ele vai andar de avião, ele vai no shopping, ele vai andar de escada rolante. Então, assim, eles querem estar muito próximo do que eles assistem. Então, uma forma de estar próximo disso é estar no Instituto Federal, sabe? Então, eles vivem uma realidade que eles não gostam, acho que não tem ninguém que vive numa realidade de subsobrevivência que gosta disso, mas eles querem conseguir, sabe, chegar lá onde as pessoas estão. Então, eles querem conseguir isso. Então, a gente tem alunos que passam, por exemplo, para universidades e eles não conseguem enviar documentos, ou existe uma vaquinha para fazer esse aluno chegar, ou existe uma pessoa que cede uma casa, e existe alunos que a única viagem que eles fazem para fora do município é com o Instituto Federal. Então, assim, a possibilidade deles participarem do mundo que eles veem na TV é estando dentro dessa instituição de ensino. Então, eu acho que eles estão um pouco... Eles parecem, sim, com essa geração aí, eles querem estar parecidos com ela, mas a realidade deles não permite muito. Lembrando que a gente tem na sala de aula um aluno que não tem o que calçar, e a gente tem na sala de aula também alunos, filho de grandes pessoas, que passam férias em Dubai, por exemplo. A gente teve uma aluna nessa situação. Então, assim, são duas realidades que se encontram, assim, se chocam de forma absurda, sabe? Sabe onde eles se encontram dessa forma? É dentro do Instituto Federal. Então, o aluno para ir para a escola e o outro aluno que o pai tem 2, 3 lanchas. Então, é nesse momento que eles encontram um pouco da geração que eles gostariam de ser, né, ou das pessoas que eles gostariam de compartilhar a vida, sei lá. Não sei se eu respondo sua pergunta. Muito bem, né? Nós estamos aí já com um horário bastante avançado. Eu gostaria já de, mais uma vez, agradecer imensamente a Sara pela presença dela, pela disponibilidade dela, e eu gostaria que ela se despedisse, mas antes ela contasse pra gente um pouquinho do pré-entrevista, né? Do pré-evento, que foi uma função hoje ao longo de todo o dia. Se ela pudesse simplesmente resumir, assim, e até justificando um pouco o atraso, né? Pelo qual a gente iniciou a nossa entrevista hoje, a nossa conversa, a nossa roda de conversa, né? A gente deveria iniciar ali às vezes 9h30, mas em função desses acontecimentos a gente acabou atrasando. Então, muito obrigado, Sara. Em Irunepé, vocês viram que a realidade é um pouco diferente, a gente chama de nosso país é Irunepé. E desde que o Jean me convidou, eu falei, Jean, acho que eu vou gravar e vou deixar gravado para caso eu não consiga, você coloca a gravação e todo mundo assiste e pronto. E eu entro na hora que der certo. Depois pensando, eu falei, não, vai dar super certo. E aqui acaba muita energia, a gente não tem usina, então é usina hidroelétrica, e então a gente usa geradores e óleo diesel, queima óleo diesel para gerar energia. E a cidade acaba muita energia. Então, uma semana, acaba 10 vezes a energia, tá na média. E eu tava em lembra que o campus tem muitos puxadinhos? Eu estava no puxadinho principal, quando a gente tem as aulas dos primeiros anos, quando tem aula presencial, e acabou a energia. E eu falei, Jean, perto de começar, faltava uns 10 minutos. Falei, Jean, acabou a energia, ele vai me avisando. Eu falei, calma aí. E a gente falou assim, liga no outro puxadinho, né? Se tem energia lá, se tem energia, é internet. Eu falei assim, olha, no outro puxadinho não tem. Aí eu trouxe inclusive eu tô o tempo todo de máscara, porque eu tô compartilhando a minha sala. Eu trouxe meu coleguinha. Dá um tchau aí, Matheus. Boa noite a todos. Aí meu coleguinha veio me trazer aqui, a gente veio de moto, Velozes e Furiosos, a gente conseguiu entrar. Aí eu fiquei nervosa, eu não conseguia abrir a apresentação, mas é muito normal que isso aconteça. A gente tá muito feliz que a internet não caiu até agora, nem teve nenhuma queda de energia, mas é a nossa realidade aqui. Então, fazer vou apresentar numa apresentação e vou deixar gravado, normal. Pode colocar que é uma das coisas que mais comuns que a gente faz por aqui. Então, se eu acho que tivesse acontecido diferente, não seria no Irunepé, não, acho que eu estava em outro município. Professor Daniel, também agradecer, né, a sua contribuição, né, fez uma belíssima exposição com justificativa, embasamento em termos de pesquisa. A gente agradece também a sua participação, viu? Eu que agradeço. Assim, essa oportunidade eu acho ímpar e eu fico muito agradecido, porque é um momento que a gente precisa debater, né? Estamos já com mais de um ano de ensino remoto
estamos terminando nesse momento aqui no nosso campus, na nossa instituição, um ano letivo, né? Então faltam poucos dias para isso acontecer, então vamos sair do 2020 letivo e vamos ingressar no 2021. Então esse debate ele vem ao encontro no momento certo da gente analisar tudo o que aconteceu e buscar melhorar os processos de ensino-aprendizagem e especialmente essa questão aí de vínculo, afetividade, relações com os estudantes. Eu fico, então, muito agradecido ao professor Jean Silva e o grupo meu e teu aí que se empenhou também nesse evento muito legal, muito bacana. Então, de parabéns. E agradeço também a professora Sara por ter trazido essas experiências e mostrado para nós uma realidade que nós não conhecemos. Agradeço também ao grupo meu e teu, né? Eles são sempre os nossos parceiros, a gente lança os desafios e eles sempre acatam, né? Então, obrigado aí, meninos, pela disposição, pelas reflexões que vocês trouxeram, inclusive, bastante alinhadas aí às palestras. Bom, gente, então, nós vamos finalizar. Quero agradecer imensamente a vocês, colegas que estiveram aqui conosco até agora, né? Nós estamos aqui já ultrapassando um pouco o horário. Então, os colegas do nosso campus, aqui do IFSU de Venâncio, né, que estiveram, nos prestigiaram aí. Muito obrigado a todos.